Capítulo 121, Salle de Balbrise. Lumian de Diligiro hesitou, caminhando com confiança em direção ao sinal da carruagem pública. Ele escaneou a área despreocupadamente, com os olhos fixos na janela de vidro de um café próximo. Ele em uma jaqueta escura foi refletido lá, e não muito longe dele, outra figura em uma jaqueta de lona e um boné. Lumian desviou os olhos, acelerando abruptamente seu ritmo como se estivesse tentando pegar a carruagem de 2 andares que partia. Como esperado, ele sentiu o homem de boné azul entrar em uma corrida. A carruagem pública deslizou silenciosamente, virando a rua. Lumian sabia que ele poderia recuperar o atraso e parou abruptamente. Usando as vitrines que revestem a rua, Lumian avistou o homem que usava boné tropeçando em uma parada. Aproveitando o momento, ele girou e examinou o salão de dança em frente. Quando Lumian passou pelo sinal público de parada de cavalos, ele deu um aceno quase imperceptível. Continuando, ele se abaixou em um beco escuro bloqueado por uma barricada. O homem no boné perseguiu-o, abobadando a barricada em ruínas com facilidade, mas Lumian tinha desaparecido. Sua pedreira parecia ter evaporado no ar. Assim como o homem que usava boné se preparava para perseguir, Lumian saltou de seu esconderijo no canto, como um predador atacando sua presa. Ele agarrou os ombros do homem e puxou para trás, empurrando o joelho para as costas. Rachar. O joelho de Lumianiletis conectou-se com a cintura de Maniletis, contorcendo o rosto com dor e encurvando os joelhos. Ele caiu no chão com um baque, agitando uma nuvem de poeira. Lumian agachou-se e agarrou a parte de trás da cabeça dos Stalkerilitis. Numa voz de cascalho, ele exigiu: "Quem te fez seguir-me?" "Ime não. Ime apenas tomando um atalho." O homem no boné protestou ansiosamente. Lumian riu, agarrou sua cabeça e bateu no chão. O homem no boné uivou de dor, com a testa machucada, inchada e sangrenta. "Quem te mandou seguir-me?" Lumian pressionado. O homem no boné sentiu-se indignado. "E não te seguindo. Eu Dom Rui Taté te conheço." "Auride." Lumian soltou seu aperto. Em um instante, ele atingiu o perseguidor atrás da orelha. O homem no boné amassado, inconsciente. Lumian ergueu e cuidadosamente abaixou o chapéu para cobrir os olhos bem fechados. Então, como se estivesse ajudando um amigo bêbado, ele saiu do beco e contornou a esquina. Havia uma entrada para o submundo. Lumian tinha o AET para o perseguidor no beco, sabendo que ele poderia escorregar no subsolo, se necessário, e o cenário era adequadamente quieto. Quando o homem no boné chegou, sua visão foi engolida pela escuridão. Apenas uma luz fraca à distância revelou fracamente seu entorno. Clang. 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 O som perfurou seus ouvidos, aproximando-se e recuando, através de camadas de obstáculos. Como um nativo de Le Marché do Quartier do Gentleman, ele não era estranho a tal cena. Ele suspeitava que o Elite tinha sido levado para o subsolo. Um metro a vapor passou pelas tete ao lado, fornecendo a luz fraca. Lumian sentou-se nas sombras, olhando para o homem no boné. Ele sorriu e disse: "Você tem 2 escolhas agora. Ou diz-me quem te mandou seguir-me, ou levo-te para o subsolo e enterro-te lá. Você deve saber que muitas pessoas desaparecem entre todos os dias. Você vai ser o único." Vendo o silêncio dos Stalkerilitis, Lumian sabia que suas defesas mentais estavam oscilando. Acrescentou: "Como para mim, ele navega nestas ruas subterrâneas e muda-se para outro distrito." Percebendo que Lumian tinha um plano de fuga e estava pronto para silenciá-lo para sempre, o homem no medo dos capitéis o dominou. Ele desfocou: "It's Barão Brignais." "Barão Brignais? O chefe da Savoy Mobile, um credor de Ostatru. Por que aquele me está a seguir? Conheci-o no apartamento na Rue des Blouses Blanches ontem à noite e o Didilita até falou com ele." Lumian ficou perplexo e sem dinheiro. Isso convenceu o homem na mentira. Se ele quisesse fabricar uma história, ele teria escolhido um mentor que Lumian poderia entender. Lumian franziu a testa, perguntando: "Por que ele está me seguindo?" "Eu sei," o homem no boné respondeu, tremendo. "Ele só quer que eu te siga e veja onde vais." Lumian ponderou por um momento e perguntou: "Onde está o Barão Brignais agora?" "Se não houver mais nada, os Elites geralmente estão na Salle de Balbrise, na Avenue du Marché." O homem na tampa se esforçou para ler a expressão Lumianiletis, mas a luz era muito fraca. Salle de Balbrise. Lumian lembrou os edifícios históricos em Le Marché do Quartier do Gentleman de seu recente reconhecimento.
A Avenue du Marché era a principal estrada que ligava o Le Marché do Quartier du Gentleman à estação de locomotivas a vapor Suite, que se estendia por 2 quilômetros. Salle de Balbrise estava perto do distrito do mercado, sua estátua única na entrada inesquecível. Lábios de Lumière enrolados em um sorriso enquanto ele dizia ao perseguidor, me leve lá. Quero falar com o Barão Brignaes. O homem no boné suspirou de alívio, sentindo como se sua vida tivesse sido poupada. Quem seguraria vantagem ou seria acidentalmente morto em Salle de Balbrise, não era mais sua preocupação. Salle de Balbrise ocupava os 2 andares inferiores de um edifício de cor caqui. O segundo andar abrigava um café, enquanto o primeiro era um movimentado salão de dança, embora tivesse acabado de abrir e poucos clientes estivessem presentes. Uma estátua branca esférica composta por inúmeros crânios saudou os visitantes na entrada. Inscritas no índice estavam as palavras, eles dormem aqui, à espera da chegada da felicidade e da esperança. 1. Lumière examinou a cena e seguiu seus guias ao redor da estátua até a entrada do salão de dança. 2 homens corpulentos em camisas brancas e casacos pretos ficaram de guarda. Eles simultaneamente descansaram as mãos direitas na cintura e questionaram o homem na tampa. Maxime, quem é ele? H. Elites aqui para ver. O Barão Brignaes, Maxime gaguejou. Sob o escrutínio suspeito da guardes, Lumière respondeu friamente. E troites até o Barão Brignaes para decidir se ele quer me ver ou não, não você. Queres suportar a sua ira? Depois de um momento de hesitação, um dos guardas virou-se e entrou no salão de dança. Enquanto esperavam, Lumière perguntou casualmente a Maxime, What's com a estátua e a inscrição? Eles combinam com o salão de dança em todos. Claro, foi legal. Maxime nervosamente olhou para o sorridente Lumière e explicou, este foi originalmente um anexo movido para a catedral. Mais tarde, os ossos foram para as catacumbas, deixando a área vazia. Então, este edifício foi construído. Embora esses ossos tenham sido purificados ou apenas cinzas, a Savoie baixou muito assustador depois de comprar este lugar. Não tivemos escolha senão encomendar uma estátua simbolizando a morte e uma inscrição representando os mortos para apaziguar quaisquer ossos remanescentes que pudessem permanecer no subsolo e não escavados. Lumière achou a ideia de pessoas dançando aqui divertida, considerando que poderia perturbar os esqueletos abaixo, essencialmente dançando em suas cabeças. Só então, o guarda voltou e informou Lumière, Barão Brignaes irá encontrá-lo no café no 2º andar. Auride. Lumière manteve a cabeça erguida e se enfiou na Salle de Balbrise. Primeiro, ele notou a pista de dança cercada por grades e o palco de madeira de meia altura à frente para cantores. Então, sua atenção foi atraída para os assentos aleatórios e os vários perfumes e cosméticos flutuando pelo ar. Maxime hesitou antes de seguir Lumière. Sentiu-se compelido a relatar a situação ao barão, para que não desaparecesse no submundo. Ao chegar ao 2º andar, Lumière reconheceu o cavalheiro que havia encontrado na noite anterior. Em seus 30 anos, o homem ostentava um terno formal preto e fino. Seu cabelo castanho parecia naturalmente encaracolado, e seus olhos castanhos seguravam um sorriso confiante. Suas características foram bem definidas. O Barão Brignaes baixou o café e agarrou o cachimbo de mogno com a palma adornada de diamantes. O que gostaria de beber? Ele foi surpreendentemente educado e generoso. De olho nos 4 bandidos com as mãos na cintura, Lumière dirigiu-se ao Barão Brignaes. Por que você enviou alguém para me seguir? O último Barão Brignaes sorriu e admitiu, francamente, e viu-o na Rue des Bloses Blanches noite e novamente perto da Rue Anaché hoje. Quanto mais te observava, mais familiar parecias, então mandei o Maxime seguir-te para confirmar as tuas intenções no distrito do mercado. Você estava procurando por Osta ontem à noite também, Willy você? Ele tentou me tirar do meu dinheiro, Lumière respondeu antes de perguntar, por que eu pareço familiar para você? Barão Brignaes tomou um sopro de seu cachimbo e sorriu. Para indivíduos experientes como nós, as suas ações dificilmente podem ser consideradas um disfarce. Uma vez que ficamos desconfiados e conectamos os pontos, o elite reconhece naturalmente o Lumière, um criminoso procurado com uma recompensa de 3.000 Veldroptor. A minha recompensa é de apenas 3.000 Veldroptor. A reação inicial de Lumière foi confusão. Como a fonte do laço temporal de Cordulitus, como poderia sua recompensa oficial ser menor do que do padre e Madame Pallis? No entanto,
Apenas fornecer informações sobre você vale 500 Veludropiqua, Barão Brignais adicionado com um sorriso. Jovem, você precisa de um livro chamado Menelit's Aesthetics. Donelite ficar envergonhado. Entreer. É bastante normal que os homens usem maquiagem. Itilitl ajuda a esconder a sua verdadeira identidade. Este gentleman também aplicou delineador e pó. Lumian sorriu. Você está planejando me capturar para a recompensa? Esta citação é de uma inscrição na entrada da Salle de Balbrise em Paris durante a Era Vitoriana. Fiz algumas modificações na inscrição original. O salão de baile foi de fato construído no local de um antigo cemitério, e até usou as pedras deixadas para trás depois que o cemitério foi relocado. Itilites como dançar em sepulturas. A menção anterior de tartarugas ambulantes também se refere a eventos que realmente aconteceram durante esse período. Capítulo 122, cada um com seus próprios planos. O Barão Brignais de Dilly responde, imediatamente à pergunta de Lumianilet. Descendo seu cachimbo de cor de mogno, ele calmamente tomou um gole de café. Depois de um momento, ele sorriu e disse, e não é um funcionário. Não tem obrigação de ajudá-los a capturar criminosos procurados. Tornar alguém que quereria custaria a minha Savoy Mob um grande talento valioso. Mais importante, a sua recompensa é impressionante. Itilitz, longe de me tentar. No entanto, se você causar algum problema no distrito do mercado, eu hesitarei em amarrá-lo e entregá-lo à polícia por uma recompensa considerável. A mensagem não dita do Barão Brignais era clara, havia muitos criminosos procurados na máfia Savoy. Desde que te comportasses, ele podia fechar os olhos. Lumian entendeu. Você tinha alguém me seguindo para confirmar minhas intenções? O Barão Brignais assentiu com aprovação. Infeliz por compreender. Lumian escaneou os rostos dos bandidos, então calmamente afirmou, Iovi viu meu cartaz de procurado, então Iovi viu os outros. Meu único propósito em Trier é encontrá-los. Excelente. O Barão Brignais reconheceu que Lumian não tinha a intenção de cruzar a Savoy Mob. Ele gesticulou para a cadeira em frente ao estande. Cuidado para uma chávena de café. Não precisa. A Lumian recusou a oferta. E só quero localizar essas pessoas o mais rápido possível. Ele abriu os braços e proclamou, louve o sol por nos permitir viver na luz. Com isso, Lumian se virou e caminhou em direção às escadas, despreocupado com as armas escondidas dos bandidos. Uma vez que seus passos desapareceram pela escada, o Barão Brignais virou-se para o reservado Maxime e disse gentilmente, diga-me exatamente como você foi descoberto e coagido por ele. Não poupe nenhum detalhe. Com o cachimbo cor de mogno de volta na boca, o Barão Brignais se inclinou para trás em sua cadeira e fechou os olhos. Tremendo, Maxime contou sua aprovação do início ao fim. Depois de ouvir o relato, um dos bandidos perguntou indignado, Barão, por que você ensinou uma lição a esse punk? Por que deixá-lo ir embora tão facilmente? O Barão Brignais bateu 2 vezes no cano de mogno na mesa e perguntou com um sorriso, ensine-lhe uma lição? Você conhece sua sequência, suas habilidades ou suas armas? E don't, o bandido admitiu. O Barão Brignais levantou-se, agarrando o tubo de cor mogno e esmagando contra a cabeça dos bandidos. Sangue fluía do corte na testa dos Tugilites, mas ele se atrevia a gritar ou se esquivar. Ele ficou lá, o terror gravado em seu rosto. O Barão Brignais retirou o cachimbo e olhou friamente. Você se atreve a desafiá-los sem saber nada? Vá em frente, tome o meu lugar. Let-lites ver quanto tempo Yoelito sobreviver. Ignorando a reação dos bandidos, o Barão Brignais sorriu novamente. Enquanto ele limpava o cachimbo com um lenço branco dobrado do bolso do peito, ele casualmente comentou, Dignily, você percebe algo fora sobre Lumian Leilotes queria cartaz? A diferença entre as recompensas por capturá-lo e fornecer informações é muito pequena. Um é apenas 3.000 Veludropiqua, o outro 500. O que significa isso? Significa que as autoridades querem que tratemos do Lumian Lei diretamente. Eles querem que forneçamos informações para que possam agir sozinhos. 2 razões possíveis vêm à mente. Primeiro, Lumian Lei é incrivelmente perigoso. Permitir que os caçadores de recompensas o perseguissem causaria baixas generalizadas e perdas desnecessárias. Em segundo lugar, ele possui algo valioso que os funcionários querem acabar nas mãos dos caçadores de recompensas. Se eu tivesse acabado de dar uma lição ao Lumian Lei, o segundo cenário ficaria bem. Mas se a primeira possibilidade,
Quais são as nossas chances de sobrevivência? O bandido assentiu repetidamente, não se atrevendo a discutir. O barão Brignais sentou-se, pegou na sua chávena de café e continuou. Além disso, baseado na forma como lidou com o Maxime e na sua audácia em aproximar-se de mim diretamente, posso dizer que ele é implacável, decisivo e totalmente confiante em suas habilidades. E aposta que se o tivesse ameaçado, exigindo a sua total submissão, teria atacado sem hesitação. E bois do tipo que honram e te hesitam em matar. E, esta é a sua força e a sua fraqueza. Sem saber das minhas capacidades ou do número de armadilhas colocadas aqui, ele ainda se atreve a me confrontar com a intenção de me matar para garantir meu silêncio. Mais cedo ou mais tarde, o heróita paga o preço. O barão Brignais bebeu o café e fechou os olhos. Letes espera e vê se lhe devemos oferecer assistência e proteção. Este implacável rapaz do campo com um mandado na cabeça pode revelar-se uma arma muito útil. Fora da sala de Balbrise, Lumian olhou para a estátua esférica branca feita de crânios e dirigiu-se para a estação de transporte público mais próxima. No caminho para cá, ele já havia planejado um plano para lidar com eles, mas acabou por executá-lo. Ele esperava que, se o barão Brignais o ameaçasse com o cartaz procurado ou mostrasse qualquer hostilidade, ele fingia medo e revelava que era procurado por roubar uma poderosa arma Beyonder das ruínas de Cordelites. Eboit se oferece para entregá-lo em troca de proteção. Se o barão Brignais fosse forte e confiante, e permitisse que Lumian se aproximasse com a arma, Lumian lançaria uma falsa tentativa de assassinato, um ardil para realmente entregar o Mercúrio caído para outra parte. Nesse caso, o desavisado barão Brignais se tornaria o malvado fantoche dos Dirkilites devido à sua mão sem luva. Tendo interagido com ocasionalmente com Monicatede e com Fallen Mercury por algum tempo, Lumian ganhou um grau de controle sobre ele. Contanto que ele conflitasse com seu instinto de encontrar um portador de faca, seguiria as ordens de Lumianilet, mesmo quando em outra pessoa. Eventualmente, o barão Brignais abandonaria sua animosidade e se tornaria um aliado. Depois de alguns dias, quando ninguém suspeitava de Lumian, o barão desaparecia misteriosamente nas profundezas de Underground Trier com um punhado de seus subordinados que sabiam do assunto, nunca mais ser visto. Se o barão Brignais permitisse que Lumian se aproximasse de Mercúrio caído e, em vez disso, enviasse um de seus bandidos para recuperar o Dirk Preto Estanho, a estratégia de Lumian seria primeiro transformar o bandido no portador. Então, ele usaria astúcia para esconder a anormalidade e dar a Mercúrio caído as instruções correspondentes. No futuro, se ele fizesse o ataque de marionetes barão Brignais, o barão herdaria o destino de ser o portador. Depois de completar essa tarefa, Lumian escaparia, se possível, ou se renderia e esperaria que a troca de destino terminasse. Mesmo que o boneco morresse devido à exaustão, desde que Mercúrio, caído fosse severamente danificado, a troca do destino pararia. Quanto à tortura que ele poderia suportar depois de se render, Lumian não se importou. Enquanto ele estivesse morto, ele se recuperaria completamente às 6 da manhã seguinte. Em relação à possibilidade do barão Brignais se tornar um portador e se transformar em um zumbi com sinais evidentes de decadência, Lumian teve uma solução. O próprio barão Brignais havia mencionado que os homens que usavam maquiagem em Trier eram comuns, e ele provavelmente era um ávido leitor de estética Menilitis. Colônia poderia mascarar o fedor da decadência, e cosméticos poderiam esconder a pele podre. Verdade seja dita, Lumian tinha lutado para agir no café no segundo andar da sala de Balbrise. Em última análise, ele decidiu contra isso porque o barão Brignais tinha mostrado um grau de bondade para com um criminoso procurado como ele. Tal bondade de um vilão muitas vezes significava que eles queriam explorá-lo. Se o barão Brignais realmente quer me usar, ele definitivamente me ajuda a esconder minha identidade e me informa de quaisquer movimentos incomuns de caçadores de recompensas com antecedência. Isso foi uma coisa boa. Quanto ao risco de acabar em uma situação perigosa devido a ser usado, Lumian já tinha um plano. Até lá, ele deveria estar bem familiarizado com o barão Brignais. A familiaridade tornou mais fácil. Lumian tinha apenas uma opção quando era usado para tarefas perigosas e impensáveis: matar o barão Brignais. Lumian exalou e considerou como se disfarçar melhor. Inicialmente, ele estava confiante em seu disfarce. Desde que ele tenha revelado a sua ligação ao padre e a Madame Paulis como ele tinha com Anthony Reid, ele seria reconhecido. No entanto,
O incidente com o Barão Brignais o fez perceber que ele havia subestimado outros Beyonders. Se houvesse caçadores hábeis em rastrear, poderia haver outras sequências ainda melhores em reconhecer pessoas. Barão Brignais ou um de seus subordinados deve possuir habilidades semelhantes. Lumian acenou imperceptivelmente. Isso foi confirmado pelo fato de que Osta havia se mudado várias vezes. Com essa percepção, Lumian parou no sinal de parada e embarcou em uma carruagem marrom de 2 andares. Ele pagou 30 copetes para garantir um lugar dentro da carruagem. Se ele tivesse escolhido um assento no telhado, teria custado apenas 15 copetes. A carruagem gradualmente se moveu em direção ao Quartier de Lukot Observatory. Lumian olhou pela janela, observando os transeuntes apressados vestidos com vários trajes. Ele observou bicicletas tocando, carros de aluguel de diferentes empresas e máquinas humanoides compostas de engrenagens, válvulas, tubos e alavancas. A mochila de metal em suas costas vomitou vapor branco, impulsionando a passo. Louve o sol escaldante bateu nos pedestres, com os braços estendidos na rua. Clang, clang, clang. O sino da catedral próxima tocou. Era meio-dia. Capítulo 123, Organizador. Lumian inicialmente planejou procurar Maison Café antes do meio-dia para garantir que ele soubesse onde escapar após seu tratamento no dia seguinte. No entanto, o incidente com o Barão Brignais o atrasou significativamente. Ele não teve escolha a não ser encontrar Osta Trier primeiro e visitar o Quartier do Jardim Botanique no final da tarde. Osta estava em seu local habitual, na entrada das catacumbas, uma fogueira piscando contra um pilar de pedra. O som de passos que se aproximavam chamou a atenção de Ostalit, e ele olhou para cima de debaixo de seu manto com capuz preto. Esperando ganhar um dinheirinho rápido, ele congelou no lugar. Recuperando-se rapidamente, ele se levantou e forçou um sorriso. Antes que Lumian pudesse falar, Osta antecipou-o, dizendo, e contactou o organizador esta manhã, disse-lhe que tem um amigo que está no misticismo e quer participar da reunião. Ele azetrou e respondeu ainda. Lumian assentiu, não questionando como Osta havia entrado em contato com o organizador. Ele caminhou até a fogueira, encontrou uma pedra e sentou-se. Casualmente, ele perguntou, e enganou muitas pessoas, mas foi Elitre sempre no mesmo local. Arenili, você assustou Elitre rastreá-lo? Osta riu e respondeu, a maior parte do tempo, não é realmente engano. Como um verdadeiro Beyonder e segredo suplicante, usar minha espiritualidade para realizar adivinhação para eles é uma farsa. Minhas previsões são muito mais precisas do que a maioria no clube do misticismo. Às vezes, pessoas diferentes precisam de traços diferentes. Se me alguma vez exposto, posso sempre falar para sair. Lumian perguntou com um sorriso. Osta tossiu. Achava não ser muito clara ou absoluta desde o início. Dessa forma, você pode acusá-los de entender mal suas intenções. Lumian lhe sorriso aprofundado. Quando chegou a primavera das mulheres samaritanas, concordou com demasiada facilidade e fez a sua promessa muito definida. A expressão de Ostalites caiu. Sim, fui encurralado pelo Barão Brignais. Eu só queria o dinheiro imediatamente. A abordagem certa seria dizer que eu tinha uma solução, mas era difícil de alcançar. Depois que você me implorou repetidamente, e relutantemente, aceita seu dinheiro, avisando que eu poderia garantir o sucesso. Evidentemente, Osta havia ponderado seus erros na noite anterior, considerando como evitar riscos se ele tivesse que começar de novo. Ele ficou mais animado enquanto falava, apenas parando quando notou o sorriso sutil de Lumianilitis. Como ele poderia dizer abertamente a esse homem perigoso como enganá-lo? Osta sorriu, desajeitadamente disse, mas duvido que isto vos enganasse também. E Elitre é a pessoa mais cautelosa que Elitre alguma vez conheceu. Lumian sorriu e balançou a cabeça. Você realmente escolheu o caminho errado. Osta de Dilit se atreveu a continuar. Em vez disso, ele perguntou, e pensei nisso ontem à noite. Nunca mencionei reuniões quando conversávamos. Acabei de dizer que comprei o ingrediente principal da poção. Como você sabe que foi um encontro de misticismo? Lumian riu. Foi apenas um sentimento. Internamente, ele criticou, Arenilita apenas 2 possibilidades. Ou um acordo individual ou uma reunião. Havia pelo menos 50% de chance de adivinhar certo. Foi apenas um comentário casual. Nenhum mal feito se eu estivesse errado.
Osta olhou para Lumian, cada vez mais com medo. Estava se tornando mais difícil adivinhar essa perigosa sequência de manilites. Ele parecia habilidoso em combate, possuía forte espiritualidade e tinha uma intuição beirando a precognição. Lumian saboreou o calor da fogueira e perguntou, como é que te envolveste com a reunião de misticismo? O rosto de Ostaroite assumiu uma expressão nostálgica. Todo mundo vem a Trier com esperança. Os pintores sonham em ter suas obras escolhidas pela exposição de artistas ou de litis, mas a maioria falha. Todos os anos, alguns sucumbem à loucura ou ao suicídio. Os autores pobres que vivem em apartamentos baratos esperam replicar o sucesso de best-sellers como Aurore e Manieri, mas acabam por vender as suas histórias a pequenos jornais. Ter-lhe forçado a suportar críticas contundentes como trite, mediocre e clichê. Muitos deles até se inclinaram para escrever esmolas para livreiros subterrâneos, arriscando a prisão por detetives. Há mais de uma década, vim para Trier da província de Céciles, ansioso por fazer o fortuna. Eu morava em um sótão com vazamento, subia andaimes, trabalhava em fábricas, contrabandeava livros ilegais e vendia refrigerante. Ganhei algum dinheiro, mas a cada ano que passava, percebi que nunca seria rico. Possuir uma casa e desfrutar de manhãs de lazer antes do trabalho eram sonhos impossíveis. Eventualmente, descobri revistas de misticismo como Psychic Mysteries. Talvez eu ainda fantasiasse sobre ganhar superpoderes da noite para o dia e mudar meu destino, então comecei a participar de reuniões com outros entusiastas. Essas revistas publicariam as informações relevantes. No início deste ano, um amigo do grupo perguntou se eu queria juntar-me a uma reunião com verdadeiros poderes Beyonder. Eu poderia recusar. Você conhece o resto. Lumian ouviu sem interromper a conta aos Stylitz. Quando Osta terminou, Lumian perguntou, esse amigo organizador do Colembing? Osta balançou a cabeça. O organizador passa por MR. Ele sempre usa um capuz enorme, praticamente cobrindo todo o rosto. MR. Lumian confiou o codinome à memória e ponderou por um momento. Que habilidades ele mostrou? Osta balançou a cabeça novamente. E nunca viu nenhum. Mas depois de me tornar um suplicante dos segredos, senti que estava enfrentando sombras e escuridão profunda ao encontrá-lo. Acho que Elitz muito poderoso. Ele parece poderoso. Pergunto-me quem é mais forte, ele, o padre, ou Madame Palis. Lumian meditou antes de perguntar curiosamente, você sentiu algo especial em torno de mim? Osta hesitou antes de admitir, não, mas a tua aura perigosa assusta-me mais do que até o Barão Brignais. Lumian olhou para o peito esquerdo e sorriu. Tatilites God. Osta ficou surpreso, não entendendo o significado de Lumianilites. Lumian mudou de assunto. Você já ouviu falar do fantasma de Montsoris? Ou ficou-se? Como um vigarista posando como um feiticeiro, Osta conhecia muitas histórias sobre Trier subterrâneo. Legende diz que um espírito maligno se esconde neste escuro e vasto subterrâneo. Ele sempre viaja sozinho, nunca parecendo chegar ao seu destino. Aqueles que encontram o fantasma morrem instantaneamente ou sofrem mortes misteriosas junto com as suas famílias dentro de um ano. Aqueles que descobriram ter visto o fantasma de Montsoris enlouqueceram e morreram num ano. Heroic viu ambas as facções da igreja enviarem especialistas para procurar o espírito, mas não encontraram nada. Parece plausível. Lumian de Dilit inquirir mais. De pé, ele disse a Osta, ele te alcança amanhã à noite ou na manhã seguinte. Auride. Embora Osta acreditasse que Lumian o prejudicaria agora, ele poderia ajudar, mas suspirou com alívio na partida do homem perigoso. Nenhum ser humano comum podia se sentir à vontade em torno de um tigre. No caminho de volta para a superfície, Lumian carregou a lâmpada de carboneto e passou pela entrada das catacumbas. Mais uma vez, ele viu o arco adornado com ossos brancos, girassóis e símbolos de vapor. Olhando para as palavras stop. O Império da Morte está à frente. Lumian cautelosamente se aproximou da porta natural que separa as câmaras interna e externa. De repente, surgiu uma figura por detrás do arco de pedra e berrou, out. A figura vestia um colete azul e calças amarelas. Ele era um homem idoso com cabelos grisalhos e pele enrugada. Seus olhos amarelo claros, ligeiramente nublados, trancados em Lumian. Canelite I Gwyn. Lumian fingiu a inocência de um estrangeiro. O velho o examinou.
Você precisa comprar um ingresso no andar de cima e trazer uma vela branca com você. E tem um amigo enterrado lá dentro. Preciso de comprar um bilhete para prestar os meus respeitos. Lumière fabricou um amigo no local. O velho olhou-o com desconfiança. Dona Elite, diga-me que você é um daqueles estudantes universitários do Quartier de la Cathédrale Commemorative. Esses encrenqueiros sempre inventam mentiras para entrar no túmulo. Eles cantam, dançam e se banqueteiam no soalho. Está bem, entra. Apenas lembre-se de trazer velas brancas acesas como elas. Tatilites a minha única procura. Lumière uma vez se preocupou que, se ele frequentasse a universidade, ele seria muito diferente de seus colegas de classe. Agora, parecia que suas preocupações eram infundadas. Esses alunos eram ainda mais selvagens do que ele. Tudo bem, Lumière fingiu decepção. E ele traga uma vela branca da próxima vez. O velho assentiu, aliviado. Lumière virou-se e seguiu o caminho restaurado até as escadas que levavam à superfície. A mais de 100 metros de distância, ele de repente viu uma sombra negra do canto do olho. A sombra curvou-se ligeiramente, arrastando-se atrás de uma fileira de pilares de pedra à esquerda. Lumière olhou e notou sua intangibilidade, como se fosse quase ilusória. Instintivamente, ele levantou a lâmpada de carboneto, lançando um brilho amarelo azulado. A sombra desapareceu, como se nunca tivesse existido. Lumière rapidamente examinou os arredores, mas não encontrou nada. É uma ilusão ou um fantasma subterrâneo? Como Lumière ponderou, de repente ele se perguntou, poderia ser o fantasma de Montsoris. Encontrei o fantasma de Montsoris. Suas pupilas se ampliaram, e sua expressão se tornou extraordinariamente grave. Momentos depois, Lumière explodiu em risos, quase dobrando. Ele riu até que as lágrimas ameaçaram derramar de seus olhos. Ah, vá lá, vem ter comigo. Quero ver como Yoelito mata toda a minha família e como Yoelito causa a minha morte misteriosa. Capítulo 124, Método de autoproteção. Como planejado, Lumière circulou pela vizinhança de Maison Café no quartier do Jardim Botanique antes de voltar para o Auberge du Coq d'Or na rua Anachi. Ele foi direto para o terceiro andar e chegou ao quarto 310, onde o lunático residia. Bang! 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 Ele bateu na porta. E morrendo. E morrendo. O lamento de dentro ficou frenético. IMF King a morrer também. Lumière cuspiu, seu rosto sem expressão. Assustado com a sua resposta, o lunático ficou em silêncio e não ofereceu resposta. Lumière de Delite bate novamente. Ele produziu um pequeno fio que carregava com ele, inseriu-o no buraco da fechadura e mexeu com ele. Com um clique, a suja porta, de madeira marrom se abriu. Lá dentro, Lumière encontrou o louco, vestido com uma camisa de linho e calças amarelas, ajoelhado com sua barba preta grossa quase cobrindo os olhos. Lumière entrou e casualmente fechou a porta. Ele agachou-se diante do lunático e baixou a voz. E encontrou o fantasma de Montsoris também. O lunático visivelmente tremeu, seus olhos azuis cheios de medo mostrando o mais fraco vislumbre de lucidez. Depois de alguns segundos, ele respirou fundo e perguntou com uma voz profunda, tem a certeza que era o fantasma de Montsoris? E pois nesse estado de lucidez intermitente que o Charlie mencionou? Lumière sorriu e respondeu, e Dom Roito sabe. Tatilites porque ia me pedindo-lhe para confirmá-lo. Como era o fantasma de Montsoris que viu. Com um arrepio, o lunático descreveu a sombra negra, como um velho solitário. Suas costas estavam ligeiramente curvadas e se moviam muito lentamente. Depois de o ter visto, desapareceu na escuridão. Eu percebi que era o fantasma de Montsoris até que meus pais, minha esposa e meus filhos começaram a morrer um após o outro. Itilites estranhamente semelhante à minha experiência. Lumière franziu a testa, suspeitando que ele tinha realmente encontrado o fantasma Montsoris. Ele contemplou por um momento. Como morreu a sua família? Você foi atacado? O lunático apressadamente balançou a cabeça. E muitas vezes senti algo a observar-me das sombras. Mas eu enfrentei qualquer outra coisa. Caso contrário, eu teria chegado até aqui. O meu filho ficou gravemente doente e morreu no hospital. Nós tínhamos acabado de limpá-lo e enterrá-lo nas catacumbas quando minha esposa, se agarrou e se enforcou em nosso quarto. Tats quando me lembrei da lenda do fantasma de Montsoris. Levei meus pais para a catedral e pedi ao padre para nos proteger.
A igreja levou muito a sério e designou 3 clérigos para ficarem em minha casa. Nada aconteceu durante esse tempo. Pensei que o pesadelo tinha acabado, mas depois do ano novo, os clérigos partiram. Logo depois, meu pai estrangulou minha mãe e terminou sua própria vida com uma faca de mesa. Lembro-me muito depois disso. Às vezes, acordo e percebo que me mudei para cá em algum momento. Os olhos azuis dos lunáticos revelaram angústia desmascarada. Lumian parecia uma mola bem enrolada, pronta para encaixar a qualquer momento. Eles disseram que o fantasma de Montsoris mataria qualquer um que o encontrasse naquela altura. Mas isso durou até o ano novo. Lumian notou que o relato dos lunaticilitis diferia da lenda. O lunático balançou a cabeça. Eu sei por que aconteceu. Pensei que o pesadelo tinha acabado. Caso contrário, os 3 clérigos teriam saído. Uma maldição sem limite de tempo até que todos os alvos estejam mortos. Lumian formou uma nova hipótese sobre a lenda fantasma de Montsoris. Levantou-se e disse ao lunático, e pode ter encontrado o fantasma de Montsoris também. Let's ver qual de nós dura mais tempo. Se eu descobrir como quebrar essa maldição, você pode me pagar para ajudá-lo. Uma maneira, uma solução. Os cantos da boca dos lunaticilitis se contorciam enquanto ele coava as palavras de Lumianilitis, preso entre lágrimas e risos. Ele levantou as mãos e segurou o cabelo. Imding, Imding. Lumian pretendia perguntar o nome dos lunáticos, algo para inscrever quando ele foi colocado para descansar no cemitério ou catacumbas, mas ele balançou a cabeça, abriu a porta, e deixou o quarto 310. De volta ao quarto 207, Lumian sentou-se na cama, ponderando sobre como quebrar a maldição trazida pelo fantasma de Montsoris. Embora, teoricamente, a maldição não pode entrar em vigor até o final de Erilitis, não deixando nenhuma urgência por enquanto, Lumian poderia contar com o atraso aparente dos Gostilitis de Montsoris. Além disso, ele não tinha família imediata, então ele tinha uma grande chance de ser a primeira vítima dos amaldiçoados. Isso pode acontecer na segunda metade do ano, na próxima semana, ou até hoje à noite. Venha pensar nisso, que o homem ainda pode estar vivo. Se o fantasma de Montsoris pudesse me ajudar a matá-lo, Idin é uma dívida de gratidão. Os pensamentos de Lumian correram, e ele de repente riu de si mesmo. No sonho, ele mentiu para Rian e os outros, alegando que ele esqueceu seu nome original. Ele simplesmente queria evitar mencionar ou lembrar. Quando ele era jovem, sua família estava bem, mas o homem que ele chamou de pai acabou por ser um namorador e mais tarde um viciado em jogos de azar. Sua mãe morreu de doença induzida pelo luto, e seu avô foi à falência. Eles viveram juntos nas favelas até a morte de seu avô, alguns anos depois. Assim, depois de ser adotado por Aurori, Lumian pediu de bom grado para tomar seu sobrenome e mudar o seu próprio. Lumian sabia se o homem que só tinha fornecido material genético estava morto ou vivo. Se ele estava morto, era uma bênção. Se não, ele esperava que o fantasma de Montsoris intensificasse seu jogo. Quanto a si mesmo, Lumian não ousou assumir que o fantasma Montsoris iria prejudicá-lo apenas porque ele abrigava a mancha de um deus maligno e a marca de uma grande existência. Enquanto o possuísse, o fantasma podia fazer qualquer coisa. De acordo com Madame Magicien, Lumian estava convencido de que muitos beonders e monstros poderiam facilmente matá-lo, mas eles teriam que enfrentar a corrupção que se seguiu como consequência. Não tenho a certeza se isto é uma maldição ou não, mas posso ficar aqui à espera da morte. Eu tenho que agir. Aurori costumava dizer que a melhor habilidade para os fracos ou menores de idade é finding seus pais. Com isso em mente, os olhos de Lumianetes iluminaram. Levantou-se e caminhou até a mesa para encontrar uma caneta e papel. Ele planejava atualizar Madame Magicien sobre o progresso da missão. Simultaneamente, ele mencionaria seu encontro com o fantasma de Montsoris, questionando se ele havia sido amaldiçoado e como resolver o problema. Embora a mulher com o nome de código do mago fosse seu pai, ela era, sem dúvida, sua superior nas circunstâncias atuais. Era lógico procurar ajuda de seu superior quando em apuros. Lumian ponderou por um momento antes de escrever, Steinmei e Madame Magicien, e seguiram as suas instruções e ganharam a confiança de Ostatro-Lilitis. Iroide também pediu a sua introdução ao encontro de misticismo do Sr. Kilitis. No meu regresso das catacumbas, infelizmente encontrei o lendário fantasma de Montsoris. Claro, não posso ter a certeza. A lenda específica é como tal.
E procuro saber se fui amaldiçoado pelo fantasma de Montsoris ou se outra influência está em jogo. Como devo proceder? No final, Lumière adicionou intencionalmente o nome de código Sevendians para lembrar o destinatário de não negligenciar seu status como membro externo de sua organização enigmática. Lumière deduziu isto do uso de Ladilitus das cartas de tarô, nome de código do mágico e seus 7 de varinhas. Ele suspeitava que Madame Magician poderia pertencer a uma organização clandestina simbolizada por cartas de tarô e dedicada a uma entidade poderosa. Os arcanos maiores eram membros oficiais, possuindo habilidades formidáveis. O menor cada arcano serviu como membros periféricos que empreenderam várias missões. Depois de dobrar a carta, Lumière limpou meticulosamente a sala. Ele esmagou alguns percevejos que haviam entrado pela porta ao lado e os descartou na lata de lixo do banheiro. Uma vez feito isso, ele acendeu a vela e conjurou uma barreira espiritual para convocar Madame Magician Litis mensageiro em seu nome. Em pouco tempo, a chama da vela se transformou em um tom azul profundo. Desta vez, um mensageiro de braço à altura, boneca líqua em um vestido de ouro claro materializou-se em cima das chamas, flutuando lá. Seus olhos sem foco e azul claro escanearam o ambiente antes de acenar suavemente. Muito melhor que da última vez. A voz era sobrenatural e fantasmagórica, longe de ser humana. Verdade seja dita, e também não gosta desses percevejos. Lumière entrou. O mensageiro da boneca sorriu. Direito. Nenhuma criatura aprecia essas pragas. Lumière sentiu um sentimento compartilhado, como se ambos os lados desprezassem a mesma coisa. Com isso, o mensageiro da boneca estendeu uma palma branca pálida, desprovida de qualquer textura da pele, e a letra flutuou para cima. Lumière viu os dois agarrarem a carta e desaparecerem como uma bolha a arrebentar. Ele suspirou com admiração e pensamento: ter um mensageiro é tão conveniente. Depois de concluir o ritual e arrumar a mesa de madeira, Lumière voltou para a cama, aguardando a resposta do mensageiro. Com o passar do tempo, a noite lá fora se aprofundou. As músicas ecoaram do bar subterrâneo, mas Lumière não recebeu resposta de Madame Magician. Isso fez com que ele franzisse a testa. A Madame Mágica tem outros assuntos para tratar e não tem tempo para ler a minha carta. Posso continuar à espera. Tenho de arranjar outras formas de me proteger. Nem ter nem provocar me concedem o poder de combater maldições, se é realmente uma maldição. O dançarino também não, a não ser que eu ore genuinamente a essa entidade oculta após a dança sacrificial. Mas como isso difere do suicídio? Ah, se eu puder orar a esse ser oculto, eu posso procurar essa grande existência. Eu levo o seu selo sobre mim. Até obtive a permissão dele quando reclamei a bênção. Não tenho medo de suplicar a ele novamente. Sim, posso suplicar-lhe que me ajude a levantar esta maldição. Lumière agiu rapidamente, montando o altar. Como Madame Magician tinha descoberto especificamente os ingredientes para o grande domínio existencial, Lumière acreditava que tudo o que ele empregou impactaria o resultado final, desde que ele invocasse outras divindades. Ele arranjou velas laranja feitas de citrinos e lavanda. 2 simbolizavam a divindade, e 1 representava a si mesmo. Depois de completar os preparativos, Lumière recuou e examinou as 3 velas amareladas. Ele recitou em Hermes, o louco que não pertence a esta época, o misterioso governante acima do nevoeiro cinzento, o rei do amarelo e do negro que exerce boa sorte. Capítulo 125, Luta. Enquanto Lumière entoava as 3 linhas do nome honorífico, uma fraca névoa cinza se materializou ao seu redor, irradiando uma aura enervante. A chama da vela laranja adotou um tom azulado, lançando um brilho sinistro e profundo sobre todo o altar. Naquele instante, os pensamentos de Lumière Litis pareciam desacelerar. Ele sentiu uma coceira sob sua carne, como se algo estivesse à beira de se enterrar. Um olhar distante e inescrutável de uma altura insondável apareceu mais uma vez. Coletando-se, Lumière retomou sua oração. Aderindo às instruções da Madame Magician Litis e incorporando o conhecimento sacrificial do caderno de feitiçaria Aurore Litis, ele recitou em Hermes: imploro-lhe. Peço-lhe que me retire esta maldição. Com toda a honestidade, Lumière ansiava por solicitar à grande existência proteção por 1 ano, protegendo-o de todo dano. Mas isso era claramente inatingível. Ele ainda não havia dominado as frases de Hermes necessárias para combater a ameaça do fantasma Montsoris. Assim, ele só podia aludir à maldição que o atormentava. Quando o ritual culminou,
Lumian começou a recorrer ao poder das ervas no altar. No momento seguinte, sua visão embaçou, como se um serafim com 12 pares de asas luminosas se materializasse diante dele. Descendo de cima, o serafim estendeu os braços, envolvendo Lumian em um abraço. As asas de luz se fecharam ao redor dele, envolvendo camada por camada. Lumian sacudiu seu estupor e notou que a chama da vela azulada havia revertido para sua tonalidade laranja original em algum ponto desconhecido. Lembrando o encontro surreal, parecia um sonho. Ele poderia ajudar, mas murmurar para si mesmo: eu acabei de ver um anjo. Essa grande existência enviou um de seus anjos para me proteger e levantar essa maldição. Até hoje, Lumian só tinha ouvido falar de anjos nos sermões da Igreja Eterna do Sol Ardente. Ele nunca antecipou experimentar um abraço angelical em primeira mão. De acordo com Madame Magicien, esta era pelo menos uma entidade de alto nível da sequência 2. Mesmo que apenas uma fração de seu poder tivesse sido projetada de longe, ainda era de natureza angelical. Lumian sentiu uma reverência ainda mais profunda pela organização enigmática que empregava cartas de tarô como seu apelido e a grande existência que selou a corrupção dentro dele. Simultaneamente, ele deu um suspiro de alívio. Se o fantasma de Montsoris tivesse realmente infligido uma maldição, não deveria mais ser um problema. Como poderia um fantasma que não ousou confrontar a proteção concedida pelo clero da Igreja do Sol Eterno e Ardente e estava confinado a vagar sob Trier se comparar a um anjo? No entanto, a trepidação ainda agarrou o coração de Lumian. Ele orou para que a maldição fosse levantada. E se o fantasma Montsoris empregasse um método diferente de matar do que uma maldição? Ele esperou até a meia-noite, mas a resposta do Magician Elitis nunca veio. Incapaz de arriscar o sono, deitou-se na cama, fechando os olhos apenas para descansar. Ficar acordado a noite toda não representava nenhum desafio para ele. Às 6 da manhã, seu corpo e mente se restabeleciam simultaneamente. Isso foi tanto uma maldição quanto uma bênção. Foi durante a segunda metade da noite que a cacofonia da rua Anarcia morreu. Lumian discerniu o fraco chilrear de insetos à distância e um apito ainda mais remoto. Abruptamente, seu corpo sentiu o chumbo, e a respiração ficou difícil. Era como se alguém o tivesse enrolado em um cobertor e o pesasse. Isto é muito bom. Lumian tentou se levantar, mas ele só podia mover os braços. Os olhos dele até se abririam. Seus braços se sentiram contidos, mal conseguindo levantar alguns centímetros da cama. No momento seguinte, o corpo de Lumian Elitis ficou gelado e seu nariz ficou úmido. Era como se ele tivesse sido enfiado em um saco e lançado nas profundezas de um rio. Sua respiração vacilou, seu peito apertou com dor e seus pensamentos desaceleraram. As tentativas desesperadas de resistência de Lumian passaram por sua cogitação e ativaram o símbolo do espinho preto em seu peito. Ele descartou a ideia em um instante. Em primeiro lugar, ele provavelmente perderia o controle. Em segundo lugar, o fantasma de Montsoris não tinha conexão com a entidade secreta conhecida como inevitabilidade. Pode não ser dissuadido pelo símbolo do espinho preto. A menos que deixado sem alternativa e oscilando à beira da morte, Lumian apostaria sua vida neste método aparentemente fútil. Seus lábios e nariz ficaram gelados, como se uma mão invisível estivesse pressionando-os para baixo. Emparelhado com a sensação de afogamento, Lumian achou a respiração impossível. Seus pulmões estavam à beira de estourar. Palavras como caçador, provoquer, dançarino, corrupção, Célio e Mercúrio caídos cintilaram através da mente de Lumian Elitis, cada um formando pensamentos fugazes antes de se dissipar. Mercúrio caído. Mercúrio caído. Finalmente, Lumian teve uma revelação. Ele se esforçou para mudar a palma da mão esquerda enluvada para o lado. Ele já havia posicionado o Dirk do Mal no local mais acessível para lidar com possíveis emergências. Alguns segundos depois, Lumian, ofegante por ar com a boca ágape, fez contato com o punho de Mercúrio caído e içou o Dirk estanho preto. Mercúrio caído não estava mais envolto em um pano preto. Os padrões intrincados em sua superfície se sobrepunham, induzindo vertigem. Com cada grama de sua força, Lumian ergueu o ombro, dobrou o braço e mergulhou o Mercúrio caído acima de seu corpo. Não havia nada lá. Nenhum arranhão, muito menos sangue. Sem hesitação, Lumian cerrou os dentes e inclinou o braço em direção ao corpo. Com um pop doentio, ele levou o Mercúrio caído em sua cintura esquerda. Sangue carmesim escorria,
manchando a lâmina de mercúrio caído. A gotícula de mercúrio fantasma simbolizando o destino da imolação penetrou no corpo de Lumian e Litis. A dor chocou a mente sedenta de oxigênio de Lumian na consciência. Sua visão se obscureceu quando o enigmático rio, composto de inúmeros símbolos de mercúrio, emergiu. Isso representava seu próprio destino. Ignorando a necessidade de precisão, Lumian lançou seu olhar ajusante do rio ilusório, em direção a uma corrente à beira de engolir os outros afluentes. Ele então infundiu sua espiritualidade em mercúrio caído, permitindo que ele agitasse o complexo símbolo de mercúrio nascido do emaranhamento dos ribeirinhos. No momento seguinte, Lumian se viu deitado na cama, com o rosto em tom arroxeado, oscilando à beira da morte. Os símbolos de mercúrio se contraíram abruptamente, solidificando-se em uma gota que se infiltrou na lâmina de mercúrio caído. Quase instantaneamente, Lumian sentiu todo o seu corpo relaxar. As sensações de afogamento e sufocação desapareceram. Simultaneamente, a dor o envolveu, e ele poderia ajudar, mas emitir um gemido suave. Chamas irromperam de seu corpo, queimando sua carne polegada por polegada. Ele havia utilizado a dor de ser incinerado armazenada em mercúrio caído para trocar por seu destino de ser atacado por um fantasma Montessouris. Ele havia escapado com sucesso de um estado onde ele poderia lutar, e o ataque veio novamente. Mercúrio caído poderia esfaquear os outros ou o próprio Lumian, substituindo um destino indesejado. Ele foi incendiado, revivendo a agonia de lutar contra a besta flamejante. Preparado para o ataque, Lumian rolou sob a cama. Batendo contra o chão, ele rolou para frente e para trás para sufocar as chamas que o engoliam. Depois de um tempo, não ficou claro se a estratégia de Lumian havia funcionado, se o fogo provocado pela troca de destino havia seguido seu curso, ou se era uma combinação de ambos, mas ela não era mais consumida pelo inferno escarlate. No entanto, suas roupas estavam em pedaços, e seu corpo foi marcado com feridas carbonizadas. Seu nariz oscilou na borda do desapego, e seu cabelo chamuscado emitia um odor queimado. Para uma pessoa comum ou a maioria dos Beyonders de baixa sequência, esta foi uma lesão além da ressuscitação, a morte foi o único resultado. Lumian se esforçou para manter os olhos abertos e focados, lutando contra o desejo de desmaiar. À medida que o tempo passava, ele sentiu sua vida rapidamente diminuindo. Ele agarrou-se à consciência, ofegando por ar. Depois de um período indeterminado, Lumian finalmente ouviu o som estranhamente belo de um sino. Clang. 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 O sino tocou 6 da manhã, hora de Trier, seu pico ecoando através da rua Yanashia e além. A primeira luz de Dawnlit rastejou no horizonte. Lumian chamou a atenção, sua dor desapareceu abruptamente. Seu corpo e mente tinham sido completamente restaurados. Ufa! Lumian exalou em alívio e ficou de pé. Ele olhou para os restos esfarrapados de sua camisa de linho e calças escuras. Sua pele voltou ao normal. Já em um vínculo financeiro, ele poderia ajudar, mas suspirar. Ele precisava de roupas novas, uma despesa nova. Ainda assim, Elitide conseguiu sobreviver ao ataque inicial dos Gostilites de Montessouris. Este foi provavelmente o primeiro nos anais de sua lenda sombria. Pelo que parece, não é uma maldição. Lumian mudou para roupas frescas e entrou no banheiro para espirrar água fria da torneira em seu rosto. Olhando para o espelho, ele notou que parte de seu cabelo havia encurtado e a tintura dourada havia desaparecido em alguns lugares. Essas alterações externas poderiam ser redefinidas. Depois de lavar-se, Lumian voltou para o quarto 207 e ficou surpreso ao encontrar outra carta esperando por ele. O pedaço de papel dobrado estava inócuo na mesa de madeira. Lumian murmurou sob sua respiração, Snita é muito cedo para uma resposta. Dormiste outra vez ontem à noite? Acabaste de chegar a casa? Com um estremecimento de sua cabeça, Lumian pegou a resposta dos Magicianet e a desdobrou. A caligrafia era confusa, mas ele podia perceber que pertencia a uma mulher. Excelente trabalho. Envolva-se mais com o Sr. Cais e vá seu lado selvagem e fanático até que ele o converta e estenda um convite para sua organização. O fantasma de Montessouris não é uma maldição. Existem 3 soluções para sua situação atual. Primeiro, morra antes dela. Use a corrupção dentro de você para destruí-la e vingar os caídos. Segundo, troque seu destino de encontrar o fantasma de Montessouris com seu Dirk. Avinilite alguma vez pensaste em usar essa lâmina em ti? Terceiro,
Refugie-se numa catedral particular de uma certa igreja e nunca deixe o seu santuário.